acabou de chegar aqui, o Putin venceu a eleição, resultado de agora há pouco lá na Rússia. Uma novidade, uma surpresa, né? De 0 pessoas. Exato. Assim como a eleição do Nicolás Maduro, né? De fato, embora digam, eles se autoproclamam como sendo democráticos, nada de democracia tem na Venezuela, também não tem no governo do Putin lá na Rússia, e defender o contrário é fechar os olhos para a realidade. Olha lá, ó, aqui já está no nosso GC, aqui na nossa tarja para você que está nos acompanhando. Putin vence a eleição na Rússia com 87,97%. Ficará no poder, um poder mais longevo até que Stalin. Mais 6 anos. Bate o período de Stalin no poder. Exato. Agora, Aninha Beatriz, bem-vinda. Muito bom ter você aqui no nosso Tá na Roda. Eu quero voltar aqui para a Venezuela para te perguntar a respeito das eleições, porque a gente está vendo um movimento muito grande de muitos líderes mundiais pedindo eleições limpas na Venezuela. O que eles estão considerando como eleições limpas? Um dia de eleição em que o resultado seja de fato o que o povo colocar lá na urna. Mas a gente precisa considerar que eleições limpas não é o dia da eleição, né? Como é que o cidadão da Venezuela vai chegar lá para votar se não tem nem opositor, mais um fora do jogo? Bem-vinda, Aninha. Boa tarde, Nelson, boa tarde aos colegas, é um prazer estar aqui. E a sua pergunta, ela é extremamente relevante, porque como ter eleições democráticas sem dar aos demais candidatos, aí pensando em existirem candidatos, sem dar a eles meios de que façam uma campanha limpa e justa, sem a promoção de debates, é tudo muito superficial. Então, eleições limpas, um dia de eleição, mas tudo que permeia o processo eleitoral na Venezuela não é limpo. Um dia apenas, embora seja o dia da eleição, obviamente, não vai tornar todo esse processo limpo e, infelizmente, não vamos conseguir ter eleições justas. É a mesma coisa que a gente está acompanhando aqui com a eleição do Putin, porque existiu urna, as pessoas foram votar, mas será que é esse mesmo resultado que elas gostariam de ver? Ou será que outras circunstâncias fazem com que esse resultado seja simulado aí pelas condições da eleição como um todo? Ô, Acácio, como é que você vê essas duas eleições? Já vão trazer para o bolo as duas aí. O Putin já venceu a eleição e lá na Venezuela tudo indica que o Maduro também vencerá. Eu acho que são situações diferentes, óbvio. São dois ditadores, são dois autocratas, mas são circunstâncias bem diferentes. O Maduro e a Venezuela como um todo, eles foram uma democracia até o final da década de 90. Hugo Chávez e Nicolás Maduro deram essa virada de chave. Na Rússia, não. A Rússia, desde a época dos czares, os russos estão habituados a isso. E com a peculiaridade se a gente lembrar, os russos, na década de 90, principalmente, ali final da Guerra Fria, eles sofreram muito economicamente, em termos políticos, em termos de relevância internacional. E a ascensão do Putin ao poder na Rússia é uma resposta a isso. O Putin é, na sua essência, um nacionalista e ele foi, aos poucos, resgatando esse espírito nacionalista dos russos. Tanto que essas guerras, essas frentes de guerra que a Rússia enfrenta neste momento são uma decorrência disso. E mais do que isso, desses 20 anos de poder, 20 e poucos anos de poder, talvez o Putin viva o seu melhor momento, porque com a guerra da Ucrânia, ele passou a sofrer sanções da Alemanha, da França, dos principais países europeus. E a partir dessas sanções, ele começou a vender o petróleo e o gás russo à Índia e à China, em condições melhores, o que fez com que a Rússia arrecadasse mais e esse dinheiro fosse convertido na economia russa. Então, na Europa, a Rússia é, nesse momento, o único país que cresce acima dos 3%. A Alemanha, nos últimos anos, cresceu 0%, a França teve um retrocesso econômico e a Rússia não. E é óbvio, pensando ali no russo médio, naquele eleitor médio, ele já está acostumado a essa falta de democracia e agora mais do que nunca, vivendo uma pujança econômica, ele liga pouco para esse aspecto econômico, para esse aspecto democrático, aliás, e prefere o aspecto econômico. Então, por isso que eu acho que é uma autocracia, os principais adversários foram mortos, envenenados, presos, mas neste momento
não sei se felizmente ou infelizmente, o Putin tem apoio popular. Diferente do Maduro. A situação humanitária da Venezuela é grave e eles são nossos vizinhos. Nós, infelizmente, convivemos com essa situação humanitária e com os reflexos dessa situação humanitária. O Acácio trouxe uma diferenciação bem interessante aí, principalmente a questão econômica, né, Acácio? E na Venezuela é a parte pobre desta comparação em relação à Rússia. Como é que você vê a situação do venezuelano nesse caso? Eu queria, antes da gente falar do venezuelano, eu queria dizer que eu concordo com o Acácio em tudo que ele falou sobre a questão russa, e a gente tem os números aí da eleição, o Putin reeleito com 87,97% dos votos, isso bate com as pesquisas eleitorais. O Putin tem uma aprovação de 87, 88, 90% da população, porque o país vive uma pujança econômica, como o Acácio bem ressaltou. Em relação à Venezuela, não há a menor dúvida, trata-se de uma ditadura, e a eleição é apenas uma maneira de tentar dizer à população e ao mundo que há liberdade no país. Poxa, você não tem concorrente, você não tem... os opositores estão todos presos ou impedidos de concorrer. Então, é que nem aquelas eleições, né, que você falou, ganhou com 101% dos votos, 102% dos votos. Você tinha isso no Iraque de Saddam Hussein. O Saddam Hussein chegou a ganhar uma eleição no Iraque, foi proclamado o resultado, 100% dos votos. Unanimidade. Então isso também sabe, é uma idiotice, uma cretinice, sabe? Enfim, a situação da Venezuela hoje é trágica. Posso só dar um detalhe trágico, mas engraçado das eleições na Rússia? Tragicômico. Uma menina tentou jogar tinta na urna, não sei se vocês viram essa imagem. Ela estava jogando, se tiver. Ao invés do policial impedir que ela terminasse de jogar, o policial ficou ao lado, esperou ela jogar depois que ela foi presa, né? Para dar um ar de democracia, que tem manifestação, que tem protesto. Será que esse policial vai ser punido ou não? E o quão curioso... Ele estava muito bem instruído. E o quão curioso é a urna na Rússia ser transparente. Você joga a folha lá e é transparente. Todo mundo enxerga em quem você votou, a não ser que você queira dobrar o seu voto. Isso explica talvez esse resultado avassalador também um pouquinho, né? Claro, tem a economia, mas tem também um medo ali. A gente precisa se lembrar do Alexei Navalny, o principal opositor, que estava preso na Sibéria, né? O cara já vai preso num lugar que fica menos 20 graus. Já é quase uma tortura, o Pacheco. E morreu meio que do nada. E aí se levantou muita questão também, muita pergunta sobre isso. Por que é que o principal opositor, que está preso por um governo de quem ele é antagonista, morre do nada na cadeia? Será que foi morte morrida ou morte matada hoje, Oswaldo? Anteriormente, né? Ele tinha sido envenenado. Não ele como outros, né? Outros tantos. E a Rússia tem histórico, né? O Putin, né? Os líderes ucranianos que eram contrários a ele, oposicionistas. Não é uma novidade por lá, né? Aquele líder do grupo paramilitar, cujo avião... Grupo Wagner. Grupo Wagner, morreu. Né? Um acidente. É o modus operandi.